Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Hoje Deus nos deu uma palavra para nós meditarmos seriamente nessa palavra, onde Ele nos diz em Levítico, no capítulo 6, no versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O que Deus está dizendo para nós nesse tempo: não deixe a chama apagar. Não deixe o Espírito Santo se apagar de dentro de você. Conforme esse texto que nós lemos, o sacerdote lá do Antigo Testamento era o responsável por não deixar o fogo do altar se apagar. Mas quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 5, no verso 6, ali diz que Jesus nos fez reino e sacerdotes para Deus, nosso Pai. E como sacerdotes, eu e você somos responsáveis por manter a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Entre as muitas leis que Deus deu lá para Israel, havia a lei acerca do holocausto. Havia um ritual no momento de oferecer o holocausto que tinha que ser segundo o que Deus havia ensinado. E se não era feito dessa maneira, Deus não o receberia. Então nós podemos ver aqui nos versículos 12 e 13 do capítulo 6 de Levítico, que o Senhor diz a Moisés que o fogo deve permanecer aceso continuamente no altar. O que me chama a atenção é o fato de que se um sacrifício fosse apresentado aqui de uma forma diferente do que o Senhor havia mandado, naquele tempo o Senhor não aceitava. Como queremos entregar os nossos corações a Deus de qualquer jeito? Nós podemos ver também que está escrito no Salmo 51, no verso 17, que diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Está escrito ali que os sacrifícios agradáveis a Deus hoje são aquelas pessoas com um espírito quebrantado, que não despreza, que Deus não despreza esse coração quebrantado e contrito. Esse coração que é reverente, esse coração que está voltado para Deus e é maior do que qualquer um daqueles rituais. Todos aqueles rituais no momento da apresentação do sacrifício, eles tinham uma simbologia. Queridos, hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios como no Antigo Testamento, pois Cristo, o nosso Salvador, fez o maior sacrifício ao entregar a sua vida lá naquela cruz e morrer por nós para perdão dos nossos pecados. Queridos, então, nós temos que atentar muito seriamente para o lado espiritual e aprender muitas coisas com essa lei do holocausto que fala ali em Levítico. Note que ali no versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, o Senhor ordena que o fogo permaneça aceso no altar. Para que isso acontecesse, era necessário que todos os dias, dia após dia, fossem removidas todas as cinzas do altar e que não faltasse lenha. E então, meus queridos, se nós olhamos para o lado simbólico, o que isso simboliza na nossa vida? A retirada das cinzas. Ali a retirada das cinzas vai falar de limpeza. E hoje o altar de sacrifício somos nós, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então essa passagem nos lembra e mostra claramente a importância de permanecermos em santidade para que a nossa adoração seja aceita pelo Senhor. E olhando ainda pelo lado espiritual, lembramos que essa chama acesa,
é uma das evidências claras do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como nos diz em João 16. Só Ele, só o Espírito Santo pode transformar a vida do homem que tem o Espírito dentro dele. Aquele que tem o Espírito produz o fruto do Espírito. Sem Ele não há mudança. É Ele, o Espírito Santo, que produz em nós o desejo de buscar cada vez mais a presença de Deus. É Ele que nos leva a nos aproximar mais de Deus a tal ponto de renunciarmos todos os prazeres da carne, todas as ofertas do maligno, todos os prazeres deste mundo. É Ele também que desperta em nós a paixão pelas coisas espirituais, o amor pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pelo momento de comunhão com Deus e a vontade de estar nos átrios do Senhor. E o desejo de o adorarmos em todo tempo, de adorarmos, de pronunciarmos palavras de adoração a Ele, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Então, o Espírito Santo é aquela chama que nos mantém vivos espiritualmente. Sem Ele, não poderemos continuar com uma vida abundante no mundo do Espírito. Outra passagem que nos faz lembrar de Levítico 6 é quando Jesus conta a parábola das virgens em Mateus 25. Haviam 10 noivas esperando o noivo. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As prudentes, elas tinham suas lamparinas acesas e uma vasilha com azeite de reserva. Já as loucas, elas tinham apenas as lamparinas acesas. Não havia reservas. E pouco antes da chegada do noivo, as lamparinas das loucas se apagaram e elas desesperadamente saíram correndo para comprar o azeite. Enquanto elas ainda estavam fora em busca do azeite, chegou o noivo, levou as prudentes para as bodas e a porta se fechou. Queridos, vejam que Jesus está alertando a igreja. Aqui ele já estava alertando e hoje mais do que nunca os sinais são visíveis. E então Jesus nos alerta sobre a importância de manter a chama espiritual acesa e ter azeite de reserva. Como nós já falamos lá na velha aliança, a responsabilidade de manter esse fogo aceso era do sacerdote. Eram eles, os sacerdotes de Deus, que eram os responsáveis em manter a chama do Espírito acesa. Mas hoje, nós, sacerdotes de Deus, nós é que somos os responsáveis por manter a chama do Espírito acesa em nossos corações. Por isso, é preciso eu e você fazermos um autoexame todos os dias para ver se o nosso relacionamento com Deus continua aceso. Infelizmente, aquelas 5 virgens loucas deixaram para fazer esse autoexame quando a porta já havia se fechado. Como fazer um autoexame espiritual? Você busca fazer um autoexame espiritual? Como está o seu momento de intimidade com o Senhor, um lugar secreto? É diário ou é uma vez por semana, uma vez por mês? Cuidado, o noivo logo vem. A noiva precisa estar preparada. Que bom que as portas ainda não se fecharam para nós. Estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Então nós temos que estar muito atentos, porque nós não podemos ficar aqui, viver nesse mundo desfrutando de prazeres, fazendo as coisas de qualquer jeito, achando que nós vamos passar a eternidade aqui. Nós podemos até servir a Deus de qualquer jeito,
Só nós não podemos entrar na presença do noivo de qualquer jeito. Ainda temos a oportunidade de fazer um autoexame, de nos achegar mais ao Senhor, fazer um exame dentro de nós para ver se está faltando azeite, ou seja, o Espírito Santo em nossas vidas. Mas lembrem-se, o autoexame e o nosso relacionamento com Deus precisa ser diário. Todos os dias precisamos nos alimentar espiritualmente, do mesmo modo em que nós nos alimentamos fisicamente, em que nós colocamos comida para dentro do nosso corpo para que nós possamos ter força para caminhar, fazer as tarefas. É igual no mundo espiritual. Para nós poder continuar, poder vencer as afrontas do inimigo, nós precisamos estar alimentados espiritualmente. E sempre que eu leio Mateus 25, a parábola das 10 virgens, eu me lembro da multiplicação de azeite em 2 Reis 4. O profeta mandou que depois que a viúva recolhesse os vasos, ela fechasse a porta e enchesse os vasos de azeite. E depois de cheios, os reservasse lá num lugar. Logo, ter azeite de reserva significa ter um relacionamento profundo, íntimo com Deus. É buscá-lo no lugar secreto, é ter um momento nos nossos lares para ficarmos a sós com Ele, estudando a palavra de Deus, orando, meditando, falando com Ele e estarmos sensíveis para ouvir a sua voz. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Não há outra maneira. Em outra passagem, Jesus nos diz, ali em Mateus 5, que nós somos a luz do mundo. Ou seja, a igreja deve fazer a diferença onde ela passar, onde ela está. Deve ser aquele evangelho que muitos não leem. Somos eu e você, as cartas vivas de Jesus. Por onde nós passamos, eles vão ler a nossa vida, o nosso testemunho. Nós somos o bom perfume de Cristo. Onde nós passamos, nós exalamos amor, bondade, compaixão, gratidão, uma palavra mansa, um abraço sincero. Queridos, é isso que Deus espera de nós. Em 1 João 2 está escrito que quem está em Cristo deve andar como Ele andou. Deve andar como Ele andou. Então, se nós olhamos de volta ali na passagem da mulher sunamita em 2 Reis 4, vemos que ela dá testemunho de Eliseu para o seu marido. Ela diz que ela observou aquele homem que passava ali, que era um santo homem de Deus. Isso é ser luz, é viver o evangelho de tal maneira que todos os que olham para nós vejam Deus em nós. Aquelas lamparinas em Mateus 25 representam a nossa vida espiritual. O azeite representa a presença do Espírito Santo em nós. Logo, essa chama acesa é a evidência da presença do Espírito Santo que age em nós, que está dentro de nós. Uma lamparina só permanece acesa se nela houver azeite. Então, Jesus, neste momento, nesta passagem, está nos levando de volta a Levítico 6, nos fazendo entender que a chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Que não devemos deixar os cuidados dessa vida, os desafios, as distrações dessa vida, tirar de nós o amor pelas coisas lá do alto. Lembre-se, Jesus próprio nos disse em Mateus 6,33,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E também, de igual forma, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, nos diz no capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amados, então, concluindo, nós vamos entender que a chama só permanece acesa se permanecermos focando o nosso olhar em Cristo. Temos lutas? Sim. Temos aflições? Sim. Temos ambições? Sim. Projetos, planos de sucesso, de bem suceder nessa vida? Sim. Mas nada disso pode tirar o lugar de Deus em nossas vidas. O amor por Ele deve vir em primeiro lugar. Então, não permita que nada neste mundo, conselhos, afrontas, escândalos, tragam frieza ao teu coração. Jesus disse que viriam escândalos. Jesus disse que teríamos aflições, desafios, perseguições até, mas todas as coisas que vemos acontecer neste mundo são apenas o cumprimento da palavra de Deus. Por isso eu e você precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso referencial, ele é perfeito. O homem é falho, Jesus é perfeito. Queridos, então que a cada dia eu e você venhamos buscar mais e mais da presença de Deus em nossas vidas. Que a chama do Evangelho permaneça acesa em nossos corações, que nada nos tire da presença de Deus. E para reacender a chama do nosso coração é preciso sempre vigiar, para nós percebermos se há algum sinal de esfriamento. Então nós precisamos buscar mais, orar mais, renovar sempre o nosso amor totalmente para Deus. Devemos então também nos fortalecer na fé, receber o perdão de Deus que nos renova, que nos fortalece, que nos conduz para a frente. Então, meu amado, acenda a chama em seu coração. Não deixe a chama se apagar. A chama em seu coração precisa ser cuidada para não se apagar. Por isso é que nós precisamos estar atentos e buscar constantemente a presença do Senhor para não esfriar. Senão acontece como se um balde de água fria fosse jogado em nossa vida e nós estamos frios, perdidos, parados. Mas saiba que o Senhor te ama e quer reacender essa chama para fazer de você uma brasa viva e uma luz neste mundo conturbado e perdido. Então, meus queridos, vamos permanecer firmes no Senhor, buscar a sua presença dia a dia, fazer da nossa vida um trono de adoração e louvor a esse Deus, o único digno de receber a glória. Que a chama jamais se apague em nossos corações. E então, o desânimo, a frustração, a tristeza pode vir até ao nosso encontro, mas ele não terá lugar para permanecer. Afinal, o Deus de toda paz é quem faz morada em nosso interior. Amém? Que Deus te cubra das mais ricas bênçãos, a você e a sua família, em nome de Jesus.